Oi, gente linda! Boa noite para vocês aí, bem-vindo todos aqui. Vamos começar agora. Como pode melhorar? Bom, muita gente aqui não me conhece, tem aqueles que são amigos, outros que estão entrando agora. Oi, bem-vindo, todo mundo aí. Todo mundo preparado já? Bom, eu gostaria que vocês colocassem aqui quem foi entrando agora, da onde vocês são. E deixa as perguntinhas de vocês também aqui, que aí eu vou já falando para vocês sobre o nosso tema da nossa live de hoje. Super interessante. E eu vou falar um pouquinho sobre ele e vocês junto comigo poder contribuir para a gente juntos criar algo bem diferente sobre isso. Então o tema de hoje é qual o seu ponto de vista sobre o seu relacionamento. E aí, você já pensou sobre isso? Qual o seu ponto de vista sobre o seu relacionamento? E nós vamos falar com o que vocês trouxerem agora aqui juntos, vamos criar algo totalmente diferente referente a isso. E aí, galera, já começou a anotar aí? Qual é o seu ponto de vista sobre o seu relacionamento? Vamos se divertir? Oi, bem-vindo, Matheus, Tati, Ju, amiga! Campinas, galera de Campinas, São Paulo, Juliana tá na Itália. Saudades, amiga, como pode melhorar? Bem-vindo todo mundo aí. Tem uma galera entrando agora. Vai deixando aqui. Qual é o seu ponto de vista sobre o seu relacionamento? Qual é, gente? Me fale aí, vamos conversar um pouquinho sobre os pontos de vista que vocês têm aí sobre tudo isso. Pessoal, a Eunice está me chamando aqui. A gente, por enquanto, não vamos abrir, né, para fazer ao vivo, assim, nesse momento, mas vão deixando aqui qual é o seu ponto de vista. E antes de falar sobre isso, muita gente, eu tenho um grupo no Telegram sobre relacionamento e assim, o pessoal anda me pedindo muito que fale algo sobre isso. E aí, a gente começou a falar um pouquinho aqui, resolvemos criar algo. Qual o seu ponto de vista sobre o seu relacionamento? Qual é o ponto de vista que você tem aí que você acha que atrapalha você na sua vida, ou que qual o ponto de vista que você tem aí sobre o seu relacionamento? O Matheus fez uma pergunta. Minha pergunta é se está solteira. Matheus, você está perguntando se eu estou solteira, é isso? Ou a pergunta do ponto de vista sobre ser solteiro? Só esclarece aí, porque são duas coisas diferentes, hein, Má? Ah, alguém me perguntou se eu estou sozinha. Uau! Como pode melhorar? A Iana fez essa pergunta aqui agora, se eu estou sozinha. Segredos! Bom, qual o seu ponto de vista sobre o seu relacionamento atual? Cada um de vocês, qual o ponto de vista sobre o seu relacionamento atual? Vamos trazer essa consciência para que a gente possa juntos falar um pouquinho mais e aí poder contribuir com vocês. Porque assim, gente, muitos relacionamentos, eles são baseados em projeções, expectativas, em pontos de vista fixos que nós temos. Por isso dessa pergunta, qual é o seu ponto de vista sobre o seu relacionamento? Qual o seu ponto de vista sobre o seu relacionamento? Vamos, gente, pessoas lindas. Deixa eu só olhar aqui quem fez algum comentário. Ok, olha, eu vou falar sobre o meu ponto de vista sobre o meu relacionamento. Enquanto isso, vocês vão preparando aí que eu vou olhando aqui. Oi! Ah,
interessante. A Elaine colocou aqui que o ponto de vista dela atual do relacionamento é parceria. Olha, vou até marcar aqui, tá ali? Olha, gente, o meu ponto de vista hoje sobre o meu relacionamento, nesse momento, é eu poder me relacionar comigo. A partir desse espaço, eu posso ser e ter o relacionamento que estiver disponível para mim. Então, comigo, respondendo a pergunta do Matheus, né? Mas tem mais pessoas que fizeram perguntas. Sobre o meu, eu vou chamar você para um atendimento particular. Gente, então vamos lá? Olha as perguntas da Elaine, que é o ponto de vista dela de um bom relacionamento ou que seja algo relacionado a se relacionar com o outro, é a parceria. E você, qual o seu ponto de vista sobre o seu relacionamento? Elaine, isso que você trouxe é muito legal, porque assim, muitas vezes a gente cria ponto de vista sobre como se relacionar com pessoas e a maioria das vezes esses tipos de relacionamentos, pela uma carência ou por uma falta, a gente cria expectativa e projeta aquela pessoa, é como uma imagem. Eu quero passar uma imagem para vocês, eu vou projetar isso. Então, se eu olho alguém com quem eu escolho me relacionar, alguém com quem eu gostaria de estar compartilhando o momento da minha realidade, isso é um relacionamento. Quem estiver gostando, clica no aviãozinho e vamos compartilhar. Olha, gente, quem tá gostando aí. Gratidão a vocês aí, viu, gente, por estar aqui junto, também de estar nesse momento aqui compartilhando. Então, isso que a Elaine trouxe sobre o ponto de vista dela, sobre o relacionamento dela atual, é a parceria. Então, quando você entra num relacionamento com esse ponto de vista, o que isso pode criar? São várias coisas que podem se manifestar no universo dela. A parceria, ela pode ser uma parceria baseada em uma troca ou uma parceria, de repente, em algo relacionado a seguirem juntos e criar ainda algo mais grandioso. Qual parceria? Elaine, consegue trazer isso daí só pra gente brincar um pouquinho mais sobre isso? E quando você cria, às vezes, um relacionamento baseado no seu ponto de vista atual, como que tá o seu relacionamento hoje? Qual é o seu ponto de vista sobre o seu relacionamento? Compartilhe aqui para que a gente possa falar um pouquinho sobre tudo isso. Gente, eu às vezes tenho que dar uma pausa porque tem umas perguntas e aí eu tenho que ler, tá bom? Gratidão, Sara. Saudades todo mundo também, Tati. E aí, eu agradeço cada um de vocês que estão aqui. Gostaria que vocês pudessem colocar de onde são para que a gente possa interagir de uma forma que eu possa compartilhar mais de mim com vocês. Então, assim, quando você cria, você tem um ponto de vista sobre o seu relacionamento atual. De repente, eu já fui casada, então eu tinha ponto de vista sobre o meu marido antigamente, que eu gostaria de ter um parceiro, como a Elaine colocou, mas ao mesmo tempo, por trás dessa parceria, eu percebi depois de um tempo que na verdade eu tinha não era porque eu escolhia o parceiro, como eu perguntei aqui pra Elaine, criar, somar e expandir, ela respondeu. Na época, era um parceiro que eu descobri que era uma falta que eu tinha ali. Então, quando eu pergunto qual o seu ponto de vista sobre o seu relacionamento, é mais ou menos isso aí que você está escolhendo criar e manifestar agora na sua realidade.
A Sá colocou: após identificar o que precisa ser ressignificado, uso as ferramentas das perguntas e o enunciado aclarador, mas ainda não deixei o ponto de vista totalmente. O Matheus fez uma outra pergunta aqui em cima. Sim, na verdade, o que eu quero trazer para vocês de consciência nem é muito referente às ferramentas que a gente atua no Axis. É no sentido geral de tudo. Aqui eu vou estar trazendo para vocês um pouco do meu saber, de toda a minha jornada. E daí poder compartilhar com vocês algo para que vocês possam acessar uma forma e uma maneira mais fácil para você de criar um ponto de vista totalmente diferente na sua realidade e manifestar aquilo que você vem escolhendo. Então, qual o seu ponto de vista sobre o seu relacionamento? Alguém aqui pode dar mais uma sugestão? Ei, gente! Bom, então eu vou usar das sugestões que eu às vezes recebo aqui, que as pessoas me falam. Thaís, eu gostaria de ter... O meu ponto de vista sobre o meu relacionamento é que o meu marido, ele não é uma pessoa atenciosa comigo. Então, se ele fosse mais atencioso comigo, seria diferente. Muito legal, Jaque, tem muito a ver com o que eu vou falar agora. A Jaque acabou de colocar que o ponto dela de vista é ser livre sem julgamentos. Olha que legal! É justamente sobre isso que eu vou falar. Quando você tem um ponto de vista, muitas vezes muito fixo, de que você escolhe um relacionamento, que a pessoa ela tem que me tratar assim, ou ela tem que ser assim, ou ela vai ser assim, ou se ela não for assim eu não quero, se ela não me tratar de uma maneira assim, ela não funciona pra mim. E se você pudesse criar no seu universo um relacionamento que entrasse na mesma ressonância que a sua, que fosse na mesma sincronicidade. E é possível. Só que o que nós criamos muitas vezes, a gente entra totalmente no julgamento de como tem que ser um relacionamento. Que esse julgamento, na verdade, é baseado numa ideia. Que dessa ideia aí, a gente cria uma imagem de como eu quero que seja o meu relacionamento. E aí eu projeto tudo isso no outro, e quando o outro ele chega a mim, não sendo daquela forma que eu projetei ali, que é o meu ponto de vista do relacionamento atual, as coisas começam a mudar. Aí eu saio da sincronicidade daquilo de quando eu comecei um relacionamento, no início que eu comecei o meu namoro, no início de quando eu conheci aquela pessoa. Aí eu paro de olhar para ela da maneira que eu gostaria. A Su me perguntou: viver uma relação onde posso ser eu verdadeiramente, onde não me sentisse vivendo uma ilusão. Isso, Su. Eu tava outro dia revendo todo o meu material, todos meus conteúdos que eu já estudei na minha vida inteira, e justamente sobre isso. A gente acaba criando relacionamentos baseado em coisas assim que são ideias que a gente cria. E quando você se permite perceber quem são as pessoas, mas o perceber que é como a Jaque falou, sem julgamento, você está disposta a perceber a pessoa que está ali, disposta a chegar até você, sem julgá-la. Muitas vezes a gente já entra o ponto de vista totalmente do julgamento. E aí você não permite receber essa pessoa. Alguém colocou aqui: oi, olha, o meu marido bebe cerveja todo final de semana, bebe em casa, e quando bebe nos bares, volta só no outro dia. Tenho muita vontade de separar para ficar livre disso. Ele é um alcoólatra. Nesse caso, são coisas um pouquinho mais diferentes. Mas o que hoje com você
pode olhar para isso, que contribuição isso de repente pode ser para você agora. Muitas coisas, eu até posso falar um pouquinho sobre isso mais para frente, eu vou colocar até aqui escrito aqui para que eu possa não me perder aqui no que eu tenho que falar para vocês, porque isso é um tipo de relacionamento que às vezes a gente vive que nós chamamos, entre aspas, de um relacionamento que tem a ver com a forma como ele também se relaciona com ele. Então, às vezes a gente já entra no julgamento, né? Ai, é alcoólatra, usa drogas e assim vai. Tudo isso são os rótulos que a gente tem. A gente sabe que por trás disso existem muitas outras coisas envolvidas. E a maioria dessas coisas é justamente isso. A gente poder olhar para isso de uma forma... Eu falo muito assim, sabe, gente, sobre você ter uma inteligência emocional com você. Porque isso é o universo de outra pessoa dentro do seu próprio universo. Então, em algum momento do universo dele, ele se desconectou dele ali. Ou, de repente, ele vivenciou algo que trouxe para ele essa busca, essa frequência dessa energia ou dessa situação que ele escolheu viver agora. Então, eu sempre pergunto que contribuição, né, você pode ser. E se essa pessoa não escolher o que você escolhe, tá tudo bem. É só uma escolha dela. Então, às vezes a gente julga e aí esse julgamento, em vez de ser uma contribuição, você acaba matando ou destruindo o que de repente você poderia ser de diferente para aquela pessoa, tá bom? É o que é preciso ser olhado em nós que está criando relacionamentos tóxicos. Relacionamentos são presentes de cura. Sabe, Su, isso que você falou é algo muito interessante. Porque assim, a gente cria os relacionamentos baseado, esperando que aquela pessoa, muitas vezes, venha pra curar algo na gente. Então, se de repente fosse ao contrário, e se você pudesse se olhar de uma forma diferente? E se você pudesse olhar para você e se relacionar, mudar o seu ponto de vista sobre o seu relacionamento com você mesmo, e a partir daí você poder olhar o seu ponto de vista sobre o outro relacionamento, o relacionamento amoroso, diferente. Porque às vezes a pessoa, ela é totalmente o oposto da gente em algumas questões. Mas às vezes aquela pessoa ali tem algo que está te trazendo que é justamente para você se olhar de uma forma diferente. Que aí, quando você sabe, né, o que você tem em você, o que vai trabalhar em você, você consegue falar, opa, olho para isso, posso criar de diferente com isso no meu universo agora. Porque você tem uma consciência do que é você se relacionar com você. E a partir daí as pessoas que vão vir para você, elas vão vir em um outro espaço. Não num espaço como alguém colocou aqui de destruição, porque você não tá nessa frequência. É aquilo que a Elaine colocou lá no início. Quando a gente traz relacionamentos, parceiros... Mas assim, gente, existem parcerias que são parcerias para criar. E existem relacionamentos amorosos que também podem ser parceiros, criar juntos de várias formas. Então, quando a gente fala de relacionamento, é algo muito, muito amplo. E aqui a minha pergunta para vocês é: qual o seu ponto de vista sobre o seu relacionamento atual agora? Você acha que se o seu ponto de vista de que meu relacionamento só vai mudar se o outro mudar? Como é isso aí pra você? Como que soa? Se eu falo pra você, eu me relaciono com uma pessoa e só vai funcionar o meu relacionamento com ela se ela fizer o que eu quero. Isso, por exemplo. Se ela me tratar dessa forma. E se você puder ser o convite para que ela... Porque assim, muitas vezes a gente espera que o outro ele venha e presenteie a gente. E se você pudesse... Miriam, eu não posso agora, nesse momento... Se você puder escrever aqui,
a sua pergunta, porque senão eu vou sair da live, assim, a gente tá vendo as possibilidades aqui, tá bom, amada? É que eu recebi uma ligação aqui, gente. Então é isso. Se a gente puder criar isso, Elaine, criar tudo sem excluir. Sabe, outro dia eu tava num curso com outro, não tem muito a ver com o que a gente vai falar agora, e ele falou, você tá disposto a ver o feio em você? Ver o belo, aliás, no feio? E se você pudesse olhar tudo isso diferente? E se você pudesse mudar o seu ponto de vista sobre o relacionamento que você tem atual, o que isso mudaria aí no seu relacionamento agora? Outro dia me perguntaram em uma das classes que eu facilito, que eu chamo de restauração das sections, que tem a ver também com relacionamento. Então, assim, a pessoa, de repente, eu gostaria de alguém que me mandasse flores, que me presenteasse, que me elogiasse. Então eu escuto muito, isso é muito comum, sabe? Entre as mulheres e também entre os homens. E tem homens que falam, ai, eu gostaria que a minha namorada fosse mais carinhosa, atenciosa, não pegasse no meu pé. Então vocês percebem o quanto de ponto de vista a gente tem preso aí? E não só no ponto de vista, o quanto de julgamento a gente tem do que é relacionar-se com o outro. Alguém fez uma pergunta, no meu caso, se ele parar de usar as drogas ou largar de ser criança, mesmo assim quero ser contribuição na vida dele, mas consigo ficar perto. Acho que é isso que eu entendi aqui. Bom, o quanto que também a gente tem de expectativa do que o outro possa fazer. E se a gente também puder respeitar o espaço do que o outro tem escolhido para ele, que é algo assim que eu venho vendo, quando você deixa o outro fazer a escolha deles. Eu sei, é difícil porque faz parte do seu universo, mas e se você pudesse olhar e criar mais facilidade para você? E se você pudesse olhar de uma forma diferente para isso? Sabe, existem muitas coisas, como eu comentei, por trás de tudo isso. Aí a gente pode falar em um outro momento com algo um pouco mais detalhado, sabe, sobre esse tema. Mas quando você fala em se relacionar, a Miriam colocou aqui 50% o meu lado e 50% do meu amorzinho. Oh, que lindo, meu amorzinho. Sim, então você não cria a expectativa sobre o outro, nem projeta no outro que ele vai resolver aquilo. E se vocês juntos puderem criar, se for um relacionamento que você escolhe criar diferente para você, como seria jogar limpo, abrir as cartas, falar, né, com a pessoa? O que a gente pode criar aqui? O que podemos mudar nesse momento que nós estamos agora? E daí eu tenho a plena certeza que vocês vão poder ser quem vocês são de verdade, como vocês foram no momento que se conectaram para estar juntos. Alguém fez outra pergunta. Tá, quando temos vergonha do corpo, vem um monte de crenças e aí bloqueia tudo até na hora do sexo. O outro não muda para te agradar, mas porque adquire consciência sobre suas escolhas. Sim, Elaine. Isso que Por quê? A gente tem muitas crenças. O sexo, gente, é uma das coisas no relacionamento que costuma ter muito tabu, né? A gente tem muito ponto de vista, muito julgamento sobre o corpo, muita expectativa do que ter um relacionamento baseado, por exemplo, no sexo. Existe muito sobre isso, muitos julgamentos que a gente coloca sobre essa questão de que se eu sou boa de cama ou faço um bom sexo ou sou ruim, a pessoa pode manter comigo mais tempo no relacionamento. E se tudo isso for só um julgamento de que o outro pode ser mais ou ser menos?
Ou se o outro fizer assim, eu posso escolher estar com ele. E se você estiver disposto a receber, é lógico, é aquilo, naquele espaço que eu falei. Se o seu ponto de vista sobre o seu relacionamento, eu tenho que ser ótima no sexo com meu marido, senão eu perco ele. É desse espaço que você cria o seu relacionamento? Então, o dia que você não estiver disposta a isso, morreu o seu relacionamento. Então, quando a gente fala o meu ponto de vista sobre o meu relacionamento é isso, então eu alimento mais disso na minha realidade e crio mais disso na minha realidade. Alguém fez outra pergunta aqui, peraí. Como sair do padrão do relacionamento com homens comprometidos? Uau! Essa pergunta é muito interessante, porque assim, nós sabemos que existem as frequências, onde eu falo no nosso workshop, que são o que você está vibrando ali. Qual é a ressonância? O que você atrai nesse tipo de relacionamento? Você está num relacionamento, de repente, por causa de da necessidade de ter o outro ao seu lado, da necessidade de ter alguém próximo, e aí você acaba atraindo essas pessoas, ou também porque você não se permite perceber que você é capaz de instituir para você um relacionamento mais nutritivo e que vai honrar você e vai ser entrar a partir de um espaço de nobreza consigo mesmo, né? Porque você também está sendo para ele. Então, o quanto às vezes a gente começa a atrair relacionamentos já com pessoas que já têm outros relacionamentos, porque inconsciente a gente pensa que não é capaz de ter alguém ou ter uma pessoa que possa estar presente. Então, quando você fala de relacionamento, eu venho percebendo aí em todo esse tempo de trabalho, e também não só isso, o tempo que eu atendi, mais de 25 anos, na minha sala de terapias. Deixa eu só beber uma aguinha, gente. O quanto que as pessoas chegam com essa queixa de só atrair relacionamentos, assim, que já existem outras pessoas. Então você vive um triângulo amoroso, né, a partir desse espaço. É lógico que daí a gente vai entrar em muitas outras coisas também. Gente, tema de relacionamento é imenso, né? E aí, quem foi que fez essa pergunta? Personal alto astral. Então, assim, isso daí existe um campo que você tá ressoando esses tipos de relacionamento. E muito deles, eles estão aí no nosso... Tudo criado no nosso universo, do seu universo pessoal. E aí a gente vai mantendo todos esses padrões de relacionamentos e repetindo eles várias vezes. Então, por isso que eu convido vocês a sempre olhar um pouco antes de se relacionar, olhar para vocês, porque a partir daí você vai poder perceber quais são os relacionamentos que são nutritivos para você. E que mais te respondi? Deixa eu ver. Não, o sexo é comprometendo da alegria da alma. A Miriam colocou algo assim: não, o sexo é o complemento da alegria da alma. Ah, tá, entendi. Na verdade, Miriam, isso que você fala, o sexo em si, na verdade, ele não é aquela coisa que você acha que é o que nutre o relacionamento. Existem muitas coisas antes de chegar nesse momento. Só que assim, existem aquelas pessoas que você se conecta com elas e entra num espaço tão grandioso de nutrição que traz esse espaço que você se percebe uma conexão com você de uma forma orgásmica. Isso é a alegria da alma que você está falando. Mas não é só a questão do relacionar com o outro que o sexo vai nutrir. Ele faz parte, sim. Porque se você não tiver esse espaço de honra com o seu corpo e nutrição do seu corpo, você também acaba criando outros espaços na sua realidade que começam a modificar essa sua conexão.
Aí a Miriam colocou, é amar o meu lado masculino manifestado no meu marido. Não existe o outro, nós somos um só. Na cama. Miriam, você tá quente aqui, que o negócio esquentou pro lado de cá. Assim, isso que você falou é justamente quando nós falamos, outro dia eu tava atualizando aqui, quando você encontra alguém que tem esse olhar, que quando você olha para a pessoa e parece que você já conhece aquela pessoa. Isso são encontros que já existem justamente na nossa frequência, então é natural. Sabe quando você olha aquela pessoa e parece que é algo assim, para a sua vida, né? Mais ou menos, a vida inteira. Então isso é quando você se conecta, essa conexão que você falou de alma. Miriam, é lógico que vai criar um outro espaço também. Ai, é tanta gente. Oi, Thaís, a minha xará. Então, assim, quando você se conecta com essa energia que é nutritiva para você, realmente você cria um espaço muito maior, que é aquilo que a Elaine falou no início. É o espaço de honra com o seu corpo e a partir daí vocês viram um com o todo. Isso daí é uma energia que a gente trabalha, gente. Ai, é lindo quando você acessa tudo isso. Mas o quanto a gente não se permite acessar isso justamente porque tá presa nesse ponto de vista de como tem que ser o meu relacionamento, de como tem que ser algo assim. E aí isso tudo é o que paralisa. Mas é através do corpinho que tudo acontece, o Matheus colocou. Sim, como falo para o meu amorzinho, não é só... Ah, entendi. Não é. Tem algo muito além de tudo isso. Mas aqui, qual é o ponto de vista de vocês sobre o seu relacionamento atual? Hein, pessoal? Quem mais quer contribuir aí para que a gente possa criar... Se você tem o ponto de vista que o seu relacionamento atual ele só funciona por base do sexo, isso é um julgamento que você também está tendo e baseando o seu relacionamento somente nisso, porque você está criando isso na sua realidade. E aí o que eu vou criar além disso? Eu tenho que fazer, entre aspas, o sexo, porque senão meu casamento acaba. E se for ainda muito mais do que isso, gente? Que contribuição eu posso ser aqui para vocês? Quem mais? Outra coisa, quando você projeta que meu relacionamento, é lógico, a gente tem os sonhos, tem os desejos, isso faz parte do ser humano, né? Você vai criar a partir de tudo isso. Mas se eu projeto, eu já concluo ali que só vai funcionar para mim se for dessa forma. Então, às vezes está chegando algo no meu universo de um relacionamento que é aquilo que está na sincronicidade do que é o meu ser. Só que aí eu tô tão presa na minha projeção do que é a forma do meu ponto de vista que eu não percebo e não recebo isso que está chegando no meu universo. É isso, gente. Perguntas? Quem mais? Qual o seu ponto de vista sobre o seu relacionamento, meninas e meninos? Matheus? Quem mais? Rosana? O Fábio? Tem alguém que fez uma pergunta sobre o corpo aqui. O corpo também é algo que tem a ver com a forma de se relacionar. Se você olha para você com o seu corpo, com o ponto de vista que o meu casamento só vai ser um casamento grandioso, eu só vou me dar bem no meu relacionamento, que seja, gente, um casamento ou um namoro ou um relacionamento de amizade, mas focando em namoro e casamento aqui, se você tem esse ponto de vista que se meu relacionamento mudaria, se o meu corpo fosse diferente, será verdade isso? O corpo ele também cria o tempo inteiro conosco, mas é sempre
muito mais grandioso a partir daí. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre corpo, depois eu vou trazer esse tema. Mas vamos voltar para o relacionamento. A Miriam fez uma pergunta. Olha, ela falou assim: Mateus, pede para os rapazes falarem algo para contribuir com as mulheres. E se de repente, Miriam, essa pergunta que você me trouxe agora me trouxe uma outra consciência. E se você pudesse perguntar para você o que de verdade poderia ser de contribuição para você? Porque lembra como eu falei, quando você projeta e não só projeta e cria as expectativas, você se baseia e se cria naquilo. Você não vai estar sendo você, o que você gostaria de receber. E também não vai estar sendo para o outro o presente que você é no relacionamento. Porque aí eu tô criando uma imagem de uma ideia que eu acho que eu tenho que ser para que ele possa me receber. Então, quando a gente fala de qual o seu ponto de vista sobre o seu relacionamento, é sobre isso que nós falamos muito. Qual é a sua ideia do que é ter um relacionamento? Tá aí, se for possível, fale sobre provas de amor. Uau! Gostei, hein? Verdade! Então, se você tem que provar o tempo inteiro pro seu amor, sabe, a gente entra num outro espaço no relacionamento. Eu tenho que ficar o tempo inteiro competindo com ele, porque para que eu tenha a atenção dele, eu tenho que provar coisas. Então, quando eu provo que eu te amo, eu provo que eu sou a melhor esposa. Eu provo que eu sou a melhor mulher na cama, um exemplo. Isso deixa de... Você acaba entrando num relacionamento que você fica sendo sempre o efeito de que o outro... Você entra num espaço de desvalidação. Para que eu provando que eu sou assim, você vai poder me aceitar no relacionamento. Então, quando a gente fala de provas de amor, eu tenho que provar que eu te amo. Ai, amor, eu te amo o tempo inteiro. E se você não precisasse criar provas para provar que você ama ele? E se você simplesmente fosse quem você é e a partir daí convidasse ele a ser também aquilo que você gostaria que fosse juntos criado? Porque se eu entro no espaço de provar o tempo inteiro no meu relacionamento que eu sou assim ou que eu sou assado, eu estou desvalidando quem eu sou. E aí eu tô criando quem eu sou baseada nas projeções dele. Então é isso, gente. Como lidar quando os objetivos nos casamentos começam a ser divergentes? Uau! Bom, quando a gente começa a perceber no relacionamento que você tá entrando, você, por exemplo, conhece uma pessoa no seu relacionamento atual. Uau, que pergunta, hein? E você a conhece, você começa, é um relacionamento que se cria o tempo inteiro, um contribuindo para o outro, e os dois engajando juntos, o outro na sincronicidade do que são. Só que aí de repente começa a criar um espaço diferente entre vocês. A gente trabalha muito energias, existem pessoas com energias diferentes. Então eu sou uma pessoa mais assim, tranquila, mas eu já me relacionei num casamento que a pessoa era explosiva, totalmente diferente de mim. Então, assim, nesse relacionamento eu tive que mudar algumas coisas para me adaptar. E uma das coisas que eu fiz foi desvalidar quem eu era, para me encaixar naquilo. Então, se você olhar, ok, eu tô nesse relacionamento, a gente sempre se deu bem, a gente sempre tava bem, foi sempre parceiro, sabe? Que ponto de vista eu tenho aqui sobre o meu relacionamento que de repente pode estar contribuindo para manifestar isso na minha realidade? E o que eu posso fazer agora, de repente, se a gente começar a olhar assim, e o que eu posso fazer agora para sermos como sempre fomos, né? O que eu posso nutrir? Lembra, gente, quando você pega uma plantinha,
Se você para de nutri-la, se for um relacionamento que você criou a partir de todas as suas emoções, do seu corpo, que você manifestou, porque existem relacionamentos que a gente cria a partir da nossa química, do nosso corpo. E existem relacionamentos que é aqueles encontros que você fala que, uau, parece que eu já conheço essa pessoa a minha vida inteira. Esse tipo de relacionamento, não que você tem que deixar de nutrir, não, você vai nutrir sim, também. Mas é diferente de um relacionamento de quando eu conheço alguém, eu percebo que aquela pessoa é legal, é divertido estar com ela, é gostoso estar com ela, é nutritivo, mas aí vai perdendo essa conexão. Então o que você, ao meu ver hoje, baseado nos meus estudos, né, de estudo e dos atendimentos que eu atendi também, o que você pode fazer aí que pode mudar, ser essa contribuição, ou simplesmente o que às vezes também a gente não está disposta a mudar em nós, para perceber que pode ser totalmente diferente, que não é de repente baseado naquele ponto de vista que eu estou achando, porque quando você fala de duas pessoas, são dois universos diferentes vivendo um universo dentro de um mega universo. Então existem, e muitas vezes a gente espera que o outro saiba de algumas coisas e o outro fica esperando que você também faça alguma coisa porque ele acha que você está sabendo. Então vocês percebem o quanto a gente tem de tanta projeção e expectativa o tempo inteiro? E aí quando você começa a criar esse atrito, é hora de você perguntar e se olhar também para você. Porque muitas vezes o outro tá trazendo para nós algumas consciências que a gente precisa olhar um pouco em nós. Mas às vezes você também está entrando em um universo que não é o que ressoa com o que você é, com o que é nutritivo, mas você persiste em viver aquilo porque você tem que viver aquilo para a vida inteira, sabe? E nossa, isso me fez me lembrar de quando eu fui casada por 10 anos, porque eu vivi um relacionamento muito diferente, mas também me trouxe muitas consciências e hoje eu sou muito grata porque com aquele relacionamento eu aprendi muitas coisas e hoje eu sei lidar com muitas coisas e principalmente comigo, a forma como eu me relaciono comigo e também quando chega o outro para se relacionar no meu universo. Então assim, quando você projeta o tempo inteiro de nutrir o outro relacionamento e você viu que já acabou, e se você pudesse simplesmente soltar isso? Aí às vezes a gente vive aquilo e fica vivendo a vida inteira aquilo porque eu casei para a vida toda. Isso eu tô falando que foi o que eu pensei, que eu recordei. Eu casei para minha vida inteira, sabe? Eu casei, eu projetei em uma família a minha vida inteira. Então eu fui mantendo a partir desse meu ponto de vista um relacionamento que para mim já não era mais nutritivo. Então é esse convite que eu faço para você. Olhar qual é o seu ponto de vista do seu relacionamento hoje. Você acha que jamais você pode criar algo diferente no seu universo? Ou de repente... E se você olhar para o seu relacionamento atual e perguntar quais pontos de vista eu tenho aqui que também está criando essa situação que tá se manifestando agora? E se eu pudesse olhar diferente para isso? É esse convite que eu sempre faço, gente. Quando eu tenho amigas que chegam com questões, ou quando eu tenho questões no meu relacionamento também, eu me olho de fora, eu vejo quais são os meus pontos de vista, o que eu quero mudar ali em mim também, mas não é o mudar, é olhar o que tá ali no relacionamento, que tá em mim. Que de repente eu só preciso virar a chave para criar algo diferente naquela situação. A Elaine falou abrir mão dos sonhos, trabalho, amigos. E como viver 100% um relacionamento? Essa pergunta é interessante porque assim, quando a gente baseia o relacionamento, você baseia sempre eles no julgamento. A gente sempre está julgando que os relacionamentos têm que ser assim porque foi posto para nós
Eu me recordo que a minha avó, ela faleceu, eu tinha uns 92 anos, 94 anos, agora eu esqueci. E assim, eu lembro quando eu fui falar do relacionamento que eu vivia, o ponto de vista da minha avó, que era antigo naquele momento da sociedade dela, era porque eu tinha que manter aquilo, mesmo vivendo aquele relacionamento, porque eu tinha um filho, ou porque eu tinha... eu ia ser mãe solteira, ou coisas assim. E por outro lado eu falava pra ela na época, mas vó, eu não sou feliz porque eu tenho que mudar isso em mim, assim, deixar de criar os meus sonhos. Eu já fui modelo, tá, gente? E assim, esse era um dos meus sonhos na época, desfilar. Então, por causa do relacionamento, não o relacionamento, eu não tô pra julgar ou culpar nada, é a escolha que eu fiz ali. Naquela época, na minha cabeça, eu não poderia seguir porque eu tinha que escolher entre seguir o meu sonho e entre o meu relacionamento. Então hoje, com a consciência que eu tenho, eu escolho sempre me perguntar, né, sobre isso, sobre essas situações que tá passando no meu relacionamento. Então você que tá de repente num espaço de que tá difícil lidar com questões no seu relacionamento, sempre olhe e pergunte qual é o meu ponto de vista sobre esse relacionamento. O que é bom aqui em casa, eu me interesso por mecânica e meu marido está aprendendo economia. Um completa o outro. Olha que interessante. A Elaine falou, Thaís, e relacionamentos que são levados por questões kármicas? Alma gêmea, será? Elaine, isso daí já entra uma outra coisa mais aprofundada, porque pelo que eu percebo hoje, ok, a gente tem laços antigos, como eu tenho com a minha hereditariedade de família, a ancestralidade, tudo que a gente tem atualmente. Mas eu vivo muito pensando no agora, no momento atual, do que eu posso, de repente, lidar com algumas questões no meu universo agora. Porque o que acontece, muita gente? Às vezes, a gente fica sempre projetando o que foi no passado para, passado, para criar o meu futuro baseado no meu passado. E se vocês pudessem olhar também agora, quantas pessoas se prendem nos relacionamentos de quando começou o relacionamento? E aí ela tá ali, mas naquela época ele me tratava bem, ele não era assim, ele não era assim, ele não era assado. E aí você se prende naquilo e deixa de vivenciar o que tá acontecendo ali. E quando alguém vai embora dizendo que ama muito, mas diz que não consegue lidar com a filha. Então, aí já entra um outro, porque não é um relacionamento com você. É um relacionamento, não com você eu digo, é um relacionamento diferente. Quando eu tenho filho, gente, tá? Pra quem não sabe, meu filho já é grandinho, já há 18 anos. E assim, eu já me relacionei com pessoas que não aceitavam o meu filho. Competiam, inclusive, com o meu filho. Então é você olhar pra isso e não ficar contra um ou contra o outro. É você olhar e perceber o que tá por... perceber tudo o seu universo que tá aí. Porque às vezes a gente já começa, a pessoa ama sim, né? Você pode amar, mas o que talvez essa pessoa possa perceber do outro lado? Eu não escolho criar atrito entre vocês. Então eu te amo, mas eu prefiro seguir a minha realidade. Porque é uma escolha dela. E também para ela pode não ser fácil escolher isso. Ou ela pode falar pra você, eu amo você, mas você tem que deixar sua filha. Como soaria isso pra você? Então, assim, olha que generosidade que essa pessoa também foi. Porque se ela tá no espaço de amar você, mas não consegue lidar com a sua filha, agradeça também. Porque ela tá te trazendo outras coisas. Por trás disso existem outras coisas aí. Então olhe isso também com um espaço de nobreza, porque o que isso poderia te criar em atrito, para você aceitar o outro, eu tenho que excluir, que é aquilo que alguém comentou aqui lá na frente da exclusão. Porque quando a gente julga muito as pessoas, a gente está sempre excluindo ela.
Agora, quando você começa a olhar diferente, como a Tati perguntou lá em cima, quando você entra num espaço de sincronicidade, você começa a atrair aquele relacionamento que vai estar na congruência com você naquele momento. Que mais? Deixa eu ver. Justamente por isso perguntei, não carregar fardos desnecessários. Sim, porque a gente fica presa a muito ponto de vista, a coisas que vêm sendo manifestadas na nossa realidade o tempo inteiro, que tem que ser assim, porque se não for assim. E quantas vezes você também perde de ter uma pessoa, ou perde, que eu digo, né? Ou deixa de ter alguém porque você tem um julgamento que só porque ela é generosa com você, ou porque ela é mais cuidadosa ou atenciosa, que ela é uma pessoa grudenta, ou porque fica no pé, acha que vai tirar sua liberdade ou coisas assim. Então, quando a gente fala de relacionamento, tem muitas coisas que são, posso dizer um pouco que são pontos de vista, paradigmas, condicionamentos, muitas coisas envolvidas aí. Então, imagina quando você vai comprar. Olha, gente, que interessante. Vou comprar água. A gente sabe que é água, né? Só que aí eu falo assim, mas eu não quero essa água pra mim não presta porque eu só gosto de tomar água com gás. E aí ela não funciona mais pra mim porque não é com gás. E aí, por detrás disso, tem o outro lado que fala que, eu vou comprar água, eu gosto da água natural porque a com gás, ela pode atacar meu rim, pode atacar meu estômago, pode acontecer, dar uma gastrite, pode me causar refluxo, aí vai, entendeu? É só um exemplo que eu tô trazendo pra vocês. Então, quando eu vejo isso, e se a gente simplesmente olhar diferente? E se eu puder olhar a água como a água aqui? É lógico, se eu coloco dentro da água limão siciliano, uau, dá um sabor tão gostoso, né, gente? Então imagina mas se eu também tenho aquela água que eu deixo ela ali parada, ela vai virar um lodo sujo. Então percebe o quanto de coisas que tem quando você fala de relacionar com o outro, de relacionamento, de quantas expectativas, de quantas projeções, de quantas conclusões a gente tem aí, que eu só posso ter o outro ao meu lado se ele for assim. É lógico, você pode simplesmente ser um convite para que essa pessoa venha até você e ela vai chegar naturalmente. E se você tem alguém aí que já está do seu lado, qual é o seu ponto de vista sobre o seu relacionamento? E se esse ponto de vista for o que está criando o relacionamento que você está agora? Quando eu sinto quando eu sinto que o meu relacionamento não mais nutritivo para mim seria um ponto de vista, olha, sabe quando você percebe que é nutritivo para você? Quando a gente tem alimentos, né? Vamos falar do nosso corpo, então, para dar um exemplo sobre isso, Dri, de uma forma só para vocês perceberem. Eu sei que se eu beber água, isso pode criar muitas outras coisas no meu corpo, né? O quanto que isso vai trazer para o meu corpo um movimento diferente nos meus órgãos, a minha circulação, vai melhorar o meu funcionamento de tudo, vai também contribuir para a eliminação de todas as toxinas que estão no meu corpo. Então eu vou me nutrir com água. Agora, isso é nutritivo para o meu corpo. Esse é o espaço de nutrição. Agora, se eu escolho me relacionar, poderia até ser um julgamento que nós chamamos de julgamentos refinados, quando você usa, por exemplo, para mim eu acho que um relacionamento nutritivo é eu ter uma pessoa com muito dinheiro do meu lado. Isso é nutritivo para mim. Entende? Consegue perceber aonde eu tô falando, querendo chegar sobre isso? Isso daí pode te criar possibilidades diferentes.
Agora, quando a gente fala de nutritivo, é quando vocês juntos expandem juntos, criam possibilidades juntos. Eu não vou competir com você para que ou reduzir você, ou diminuir você, desvalidar você. Eu vou receber você como você é ali, do jeito que funciona para o meu ser, não baseado nas expectativas e projeções que eu acho que tem que funcionar porque a realidade impõe ou porque eu fui criada dessa forma. Se não tiver essa pessoa na minha família assim, a minha família não aceita, não recebe ou coisas assim. Então é ser livre, gente. E é você ser você e receber quem o outro é. Mas tem muita coisa que a gente pode abordar, por isso que eu perguntei para vocês qual o seu ponto de vista sobre o seu relacionamento. Lá no grupo do relacionamento, se vocês puderem de repente colocar para mim, para que a gente crie outros temas sobre alguns tópicos específicos, porque quando a gente fala de relacionamento é muitas coisas que criam-se. É muito grande, é um leque. E relacionamento amoroso, ele vem junto com ele muito julgamento. Vem muita expectativa, vem muita projeção sobre o outro. E é isso. E aí eu gostaria de fazer um convite aqui para vocês, que semana que vem, aliás, essa semana, né? Hoje é domingo, eu tenho um workshop que eu lancei, que chama Como Ser Feliz na Solidão. Algum momento da sua vida você já se viu triste por você estar sozinho? Ou de repente, como seria se você pudesse receber ferramentas ou aprender a ser feliz, mas aprender baseado em você, não em mim, baseado em o que é para você ser feliz. Então, como seria, a partir dessa semana eu vou lançar esse workshop que se chama Como Ser Feliz na Solidão. Você acha que isso é possível, ser feliz na solidão? Esse é o meu convite para você. Muita gente me pergunta porque tá solteira ou porque tá casada e ainda assim está na solidão. Como seria trazer essa consciência de você ser feliz também na solidão? Esse é o meu convite para você, e essa semana vai ter esse workshop onde a gente vai trabalhar juntos com ferramentas que você vai usar aí para você todo dia, e você vai criar um espaço de mais felicidade na sua vida, inclusive na solidão. Se você tem um ponto de vista que é infeliz sozinho, ou que você tem um ponto de vista de que eu só sou feliz com outra pessoa, ou como eu posso ser feliz solteira, ou de repente como eu posso ser feliz casada, como eu posso ser feliz namorando, e como ser feliz na solidão. E aí, tá disposta a brincar comigo? Então vamos juntos, a gente vai criar um espaço onde eu vou trazer para vocês, e nós vamos criar junto nesse workshop Como Ser Feliz na Solidão, que vai ser essa semana, eu vou colocar para vocês, e a gente vai usar ferramentas juntos. Ferramentas assim que você aí vai aprender com você, e eu vou ser só ali o convite para te convidar para algo totalmente diferente na sua vida e na sua realidade, amor. Então, linda noite aí para vocês. E o que mais tem aí nesse universo que você nunca considerou que fosse possível para que você pudesse acessar a felicidade e o ser verdadeiramente que você é. Beijo, tenho que encerrar que já vai cair. Vejo vocês no meu workshop Como Ser Feliz na Solidão. Entra lá no grupo no Telegram que tá no meu Instagram. Gratidão por vocês aqui me acompanhar e me ouvir e contribuir nessa noite. Vejo vocês aí em qualquer lugar do universo e vai fazendo os pedidos dos temas que vocês querem saber. Beijo, 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 beijo. Gratidão, amores.